Estamos mais uma vez abrindo as Escrituras Sagradas e queremos compartilhar com vocês as maravilhas de Deus, ou seja, as suas palavras, que Deus nos deu o entendimento para compartilhar com você, ou seja, aqueles que buscam o verdadeiro Evangelho e que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, o tema que vamos falar ou comentar é sobre a predestinação, que está escrito na Bíblia Sagrada. Que os pregadores e líderes de suas igrejas tentam anular, tentam distorcer para você seguir caminhos errados. Veja bem, amigo, o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja que Deus revela a Paulo na Epístola aos Hebreus. Veja o que diz no capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, amigo, já vimos o que disse a palavra de Deus, que Ele falou nos últimos dias pelo seu Filho Jesus. Ou seja, Jesus é a palavra. Então, amigos, já sabemos que Deus falou por intermédio, ou seja, através de seu Filho Jesus e de seus apóstolos, todas as palavras do Novo Testamento e do Velho Testamento, ou seja, da Bíblia. Então, sabemos que a palavra é a verdade de Deus, como Jesus falou em João, capítulo 14, versículo 6. Veja o que ele diz. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7. Se vos me conheceis a mim, também conhecereis meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Então, amigo, a maioria dos pregadores, ou seja, falsos profetas e líderes de religiões deste mundo, desonram o nosso Senhor Jesus, discordam de suas palavras, contrariam as palavras de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, desonram a sua pessoa. Amigos, quem não tem o Filho, desonra o Filho, também desonra o Pai, de uma forma ou outra, como está escrito em João, capítulo 5, versículo 21, veja o que diz: Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, amigos, você sabe o significado desses versículos? O grande Deus não julga ninguém, mas deu ao Filho Jesus todo o juízo, ou seja, todo e qualquer tipo de pecado é julgado pelo nosso Senhor Jesus. Versículo 23. Para que todos os honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Então, amigos, vocês viram que se desonrar o Filho de Deus, em qualquer palavra que está escrito nas Escrituras Sagradas, como
distorcer, contrariar, ou acrescentar ou tirar, como as pregações que existem neste mundo. O nosso Senhor Jesus é desonrado, e também o grande Deus e Pai, porque Jesus é um em Deus, como está escrito nas Escrituras Sagradas. João, capítulo 10, versículo 30. Veja o que a palavra diz: eu e o Pai somos um. Como um falso pregador, ou como podemos falar, falso profeta, também vejam como este falso pregador desonra a pessoa de nosso Senhor Jesus. Vejam, amigos, que este pregador quer tirar o que está escrito nas Escrituras Sagradas, ou podemos chamar ou pronunciar as palavras de Deus. Veja então, amigos, as palavras que este cidadão quer anular da Bíblia Sagrada. Esse pregador chama-se Elisoriano. Veja que o nosso Senhor Jesus é honrado pelo grande Deus e por todos os que creem em suas palavras. Ele só não é honrado pelos que criticam, que contrariam as suas palavras. Então vejam o que diz em Romanos capítulo 9, versículo 21. Vejam as palavras de Deus que este cidadão contraria. Romanos capítulo 9, versículo 21. Veja o que diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso, para a honra e outro para a desonra. Veja o que diz do versículo 22. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Então, amigos, estas são as palavras de Deus que este cidadão das Filipinas quer retirar do livro sagrado, ou seja, é a predestinação que está escrito em vários livros do Novo Testamento. Veja, amigos, como ninguém consegue anular ou tirar estas declarações das Escrituras Sagradas. Vocês vejam que os vasos da ira foram preparados para a perdição por Deus, pois essa é a sua palavra. Como também deu a conhecer as riquezas da sua glória para os vasos de misericórdia, ou seja, todo aquele que crê no seu Filho Jesus, que para a glória já antes preparou, ou seja, do mundo, como está escrito no versículo 23, capítulo 9 de Romanos. Veja o que diz: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou. Então, amigos, já sabemos que a predestinação para os filhos de Deus, como também para os filhos da perdição, ou seja, para os filhos do diabo, foram preparadas por Deus antes que o mundo existisse. E para provar para vocês, amigos, como está
registrado em vários livros deste grande e poderoso livro de Deus. Veja o que diz. Em 2 Timóteo, versículo 20, veja o que diz. Ora, numa casa grande não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. No versículo 21. Agora vocês vejam, amigos, como um vaso de barro, ou seja, predestinado para a perdição, também pode alcançar a salvação. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, ou seja, de todos os seus pecados, mas de todo o seu coração e alma, e será um vaso para a honra, santificado e útil para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Porque, amigo, temos livre arbítrio neste mundo. A escolha é esta. Está em você. Vejam, amigos, que esta predestinação está registrada em vários livros nas Escrituras Sagradas. Isso é para tapar a boca de qualquer mentiroso que contraria as palavras de Deus. Vejam o que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vejam as bênçãos de Deus em Jesus Cristo para a nossa salvação, ou seja, os escolhidos que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. Então, amigos, preste bem atenção no versículo 5, que diz: e nos predestinou para filhos, de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, amigos, prestem bem atenção para nós sabermos o significado destes versículos, do 3 ao 5. Então, capítulo 1, versículo 3, veja que o nosso espírito estava em Deus. Veja que Deus nos abençoou no céu, espiritualmente, antes da fundação do mundo. 4. E nos escolheu nele mesmo, também antes da fundação do mundo. Agora veja, no versículo 5, o que diz? E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, amigos, vocês viram que há nas Escrituras Sagradas várias passagens ou textos que falam deste tema. Então, será que é mentira de Deus, como fala este falso profeta? Veja o que este cidadão diz sobre o tema. Somos todos predestinados
uns para o inferno e outros para o céu. Não existe ninguém que Deus tenha predestinado para ir para o inferno. 2:4, 1 Timóteo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Observando esta verdade, nós não devemos concluir que alguém poderia ter sido predestinado para ir para o inferno. Sim. If there are those who will go to hell, Se existem aqueles que vão para o inferno, it was not God's decision, it is their decision. não foi a decisão de Deus, e sim a deles mesmos. Sim. 30:19, Deuteronômio. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. If ever there is somebody going to hell, he chose it for himself. Então, se em algum momento houve alguém que foi para o inferno, é porque escolheu por si mesmo. But it is not God who destined him to Mas hell. não foi Deus que o destinou para o inferno. A única predestinação que podemos ler na Bíblia é His predestination to glory and to salvation. predestinão para glória e salvação. Se existe livre-arbítrio e se existe destino, eles não podem coexistir, são contraditórios. 6:31. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo em adiante. De antemão, nosso Senhor Jesus Cristo está falando sobre o que vai acontecer. Em qual intenção? Para predestinou eles à perdição? Não. Desde já vou-lo digo, antes que suceda, para que, quando suceder, creiais que eu sou. A intenção dele é para estabelecer firme a fé e crença dos apóstolos. Por isso, ele está dizendo algo que vai acontecer amanhã, nesta noite, um ano, 3 anos, 10 anos depois, né? Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. O que vai acontecer não é a perdição dos apóstolos desta noite. Ele estava dizendo que depois que ressuscitasse, I will go ahead of you in ia antes Galilee. deles para Galiléia. Nenhum homem é predestinado por Deus para perdição. Nenhum homem. Então, vocês viram, amigos, como é revoltante escutar alguém querer destruir as palavras de Deus. Você imagina só a indignação de Deus, o Criador de todas as coisas, quando alguém quer destruir suas palavras. Então, vamos finalizar em nome do Pai e do Filho, Jesus, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Chora coração, coração ferido. Chore a tua dor, qual uma criança
você.